digam amém. Amém? Podemos ler? Vamos ficar de pé para ler a palavra do Senhor? Ouçam o sonho que tive, e disse-lhes: estávamos amarrando os feixes de trigo no campo, quando o meu feixe se levantou e ficou em pé, e os seus feixes se juntaram ao redor do meu e se curvaram diante dele. E seus irmãos lhe disseram: então você vai reinar sobre nós? Quer dizer que você vai nos governar? E odiaram ainda mais. E por causa do sonho e do que tinha dito, depois teve outro sonho e o contou aos seus irmãos. Tive outro sonho, e desta vez o sol, a lua e 11 estrelas se curvaram diante de mim. Quando o contou ao pai e aos irmãos, o pai o repreendeu e lhe disse: que sonho foi esse que você teve? Será que eu e sua mãe e seus irmãos viremos a nos curvar até o chão diante de você? Assim seus irmãos tiveram ciúmes dele. O pai, no entanto, refletia naquilo. Pai santo, Pai justo, Senhor Deus, que eu venho pedir a Ti a Tua misericórdia, meu Senhor. Senhor Deus, que a palavra que o Senhor colocaste ao meu coração nessa tarde, o Senhor venha me dar graça para que eu venha conseguir transmitir ao coração de cada jovem que está aqui nesta noite. Deus, que o Senhor venha me usar, Senhor Deus, para que eles venham sair daqui acreditando que o Senhor tem um sonho, tem um projeto. Senhor Deus, que o Senhor tem uma promessa na vida de cada um que está aqui, meu Pai. Pai, me usa nesta noite pela Tua graça e pela Tua misericórdia. É a oração que eu te faço em nome de Jesus. Amém e amém. Pode se sentar. Amado, falar de José e não falar de sonho não tem como, porque José era conhecido até pela sua família como sonhador. Então eu acredito que todos aqui já conhecem a história de José. Eu não vou me alongar na introdução, porque senão gastaria o tempo e a gente quer terminar o culto no horário correto. Então eu escrevi algumas coisas aqui que eu queria compartilhar com vocês. Os sonhos de Deus na sua vida vão causar inveja naqueles que não entendem os propósitos que Deus tem para você. Mas aquele que é cheio do Espírito Santo vai olhar para você e talvez não diga nada, ou até te repreenda, mas em meu coração ele vai saber que Deus está falando, vai acreditar nos seus sonhos. Amém? O que eu entendi nessa parte aqui, nesse primeiro tópico que eu coloquei? Quando José vai ao encontro dos seus irmãos, amando do seu pai, de longe os seus irmãos já tramaram matar ele. Por quê? Porque eles ficaram enciumados, não apenas por José ter tido aquele sonho, não apenas porque José tinha uma promessa de Deus na vida deles, porque José era o filho preferido do seu pai, porque José era o filho de Raquel. Então todos os seus outros 11 irmãos tinham ciúme. José tinha a melhor vestimenta. José, o pai dele tratava ele como diferenciado, com mais carinho. Por quê? Porque José tinha um chamado diferente. Então, às vezes nós estamos no mundo e as pessoas costumam falar assim: poxa, você está na igreja, você se acha diferente de mim. Só porque você está na igreja agora, você acha que você é mais santo do que eu. O crente tem essa mania, se achar melhor do que todo mundo. Não é que você seja melhor do que todo mundo, é porque você serve a um Deus que vai te colocar de cabeça, não de cauda. Você serve a um Deus que tem um trono à tua espera. Você serve a um Deus que tem um palácio para você reinar. Então, se você acreditar no sonho que Deus te deu, Deus vai transformar a tua vida. Deus vai fazer de você um grande governador. Deus vai fazer de você um grande profeta. Deus vai fazer de você um grande empresário. Deus vai fazer de você, Rafael, se você acreditar no sonho de Deus na tua vida, um dos maiores jogadores de futebol dessa nação. Sabe por quê? Porque Deus é fiel e justo para cumprir cada promessa que Ele faz na nossa vida. Amém? Então, amados, eu queria deixar essa palavra com vocês, que vocês sempre venham acreditar no que Deus tem para vocês. Vocês sempre venham acreditar, porque José, eu notei 3 coisas aqui para compartilhar com vocês. Quando José foi jogado na cova pelos seus irmãos, ele teve uma atitude de suportar. Muitos de nós, com muito menos dificuldade, com muito menos adversidade, quando nós passamos por tribulações, passamos por decepções, por injúrias, nós tendemos a desanimar, a desfalecer. José foi jogado na cova pelos seus irmãos.
E quando eles tiraram ele da cova, sabe qual foi a primeira atitude dos seus irmãos? Vender ele como escravo. Sabe o que é isso, irmãos? Ele suportar a inveja dos irmãos, suportar a traição. Tem muitos de nós que estamos na igreja, principalmente a gente jovem, nós estamos debaixo de uma promessa, debaixo de um sonho, nós aceitamos a Jesus, e a primeira calúnia que a gente sofre, sabe o que a gente faz? Não vou mais servir a Deus não. Vou sair dessa juventude, porque essa juventude é um falando mal do outro, um não apoia o outro, eu não quero isso para mim não, isso dá muita dor de cabeça. E a pessoa, se José, quando os irmãos dele jogassem na cova, ele tivesse essa atitude? Verdade. De parar, de desistir, de não acreditar mais no que Deus tinha na vida dele, ele nunca ia chegar ao trono. Verdade. Agora, muitos de nós, eu acredito, todos querem chegar ao trono. Uns querem ser médicos, outros querem ser engenheiros, outros querem ser pastores, uns querem ser empresários. Mas diante das primeiras provas, das decepções, do desânimo, ou até mesmo da enfermidade, nós paramos. Por que parar, irmão? Nós temos um exemplo do grande herói da fé, que persistiu uma cova, persistiu uma traição, foi para a casa de Potifar, foi o melhor empregado de Potifar, ao ponto de governar na casa de Potifar. Quando ele estava bem, meus amados, apareceu a mulher de Potifar e tentou seduzir ele. Muitas das vezes na nossa vida acontece isso. Nós passamos pelas covas, nós passamos até mesmo por decepções e por inveja, mas na primeira oportunidade que nós temos, nós caímos no laço de uma namorada, no laço de um namorado, no laço da gente fazer uma situaçãozinha aqui para ganhar um dinheirinho. Então Deus não quer isso para nenhum de nós. Deus quer que nós permanecemos fiel a Ele. Aleluia! Nós permanecemos fiel à palavra dele, porque José foi fiel. Glória a Deus. José, quando foi tentado pelaquela mulher, ele fugiu. E muitas das vezes nós somos tentados, e a primeira coisa que a gente faz é se entregar no colo do pecado. Em vez de a gente fugir, a gente corre para o pecado. O pecado está ali, eu vou para ali. Porque o pecado é bom, o pecado é gostoso, né? Não é isso, jovem? Esse jeito. Foi o que o Igor falou aqui. Nós somos confrontados a dar o melhor de nós, porque é a palavra de Deus. Mas muitos de nós, mesmo confrontados, estamos cedendo a desejos carnais, porque nós estamos dando vazão à carne. Quando a palavra de Deus diz que nós temos que alimentar o nosso espírito e matar a nossa carne, se mortificar, renovar sua mente com as coisas lá de cima, é buscar Deus, é santificar a tua vida, é buscar a presença do seu Pai. O que adianta você falar da tua boca, eu adoro meu pai, eu amo meu pai, mas nas suas atitudes, porque o que faz a diferença do homem é a atitude. O que faz a diferença do homem não é somente o que ele fala. O que adianta eu falar que eu busco a Deus, eu sou homem de Deus, eu sou não sei o quê, mas as minhas atitudes demonstram outra coisa. Eu acho que a maior mensagem que nós transmitimos é a nossa própria vida. Não adianta nada eu falar que eu sou e não ser nada. Tem muita gente falando que é um sem vergonha. Tem muita gente falando que é alguma coisa e não é nada. Tem muita gente que não é perfeita, mas a vida dele está jogada na lama, sabe por quê? Porque está envolvido no pecado, envolvido na sujeira. Aleluia. Eu sou casado há 21 anos, irmão. Eu tenho 3 filhos. Meu genro mora comigo, ele sabe. Eu procuro dar um bom testemunho, mas não sou nenhum santo. Agora eu vejo algumas pessoas que estão perdendo o chamado de Deus, o sonho de Deus na vida dele, para se entregar para a primeira prostituta que está parada na esquina. Faz 5 minutos. O que você vai chegar aonde assim? Você vai para a faculdade, meu irmão. Você tem coragem de falar para todo mundo que você entende, mas na hora de fazer a prova, você é o primeiro a pedir cola. Meu Deus! Olha aí! E aí? Você tem pensado nisso? Você tem pensado no testemunho que você está dando na sua escola? Meu Deus! Você tem pensado no testemunho que você tem dado no seu local de trabalho? Você é separado por Deus. A palavra santo quer dizer separado por Deus. Todos que estão aqui são separados por Deus para fazer a diferença. São separados por Deus para influenciar nesse mundo. E o que você tem feito quando você sai daqui de dentro da igreja? Você tem se deixado influenciar pelo que a Rede Globo tem colocado? Você tem deixado se influenciar pelo presidente da República? Você tem deixado se influenciar pelo seu professor da escola? Ou você tem deixado se influenciar por aquele que morreu por você lá na cruz e te salvou? Aleluia. Aquele que pagou um preço para que você tenha direito à vida eterna. Quem tem influenciado a sua vida? Pensa nisso nessa noite. Glória a Deus. José, ele teve a atitude de suportar a inveja, suportar a traição dos seus irmãos,
suportar calúnia, abandono. Quando José estava preso, ele estava abandonado num presídio, sem ter feito nada. Ele foi caluniado, ele foi parar no presídio. Mesmo assim, ele teve o poder de influenciar dentro do presídio. A gente não tem poder de influenciar nem dentro da nossa casa, às vezes. José influenciou dentro de um presídio, ao ponto do copeiro do rei mandar chamar ele, porque só ele podia interpretar o sonho. Quando ele conheceu o copeiro do rei, ele não era governador, não. Quando ele conheceu o copeiro do rei, como pregando a palavra, né? Quando ele conheceu o copeiro do rei, ele estava, sabe aonde? Dentro de um calabouço. Aleluia. Sendo humilhado, injustiçado, talvez doente, porque as prisões de antigamente não eram como as prisões de hoje, não. Eles ficavam em calabouços frios, sofrendo, apanhando, injusto. José não tinha feito nada, José não tinha pecado. E muitos de nós hoje em dia, por muito menos, estamos virando as costas para o Senhor. Ou você pensa que quando você vem para a igreja, o pastor ministra uma palavra mais rígida, mais dura, que a palavra de Deus, ela exorta. Aí você fala assim, não, isso aí eu não quero para mim, não. Eu só quero para mim quando o pastor diz que eu vou ter carro novo, quando o pastor profetiza que eu vou ser um doutor, aí isso eu quero. Quando o pastor profetiza, agora quando o pastor fala assim, ó, você tem que ser santo, você tem que ser sal desse mundo, você tem que fazer a diferença, você tem que influenciar, você tem que ser um jovem que vai entrar lá dentro da sua escola e vai evangelizar e vai ganhar alma para o Senhor. Através da sua vida vão ser transformadas. Não, isso aí é muito difícil. Isso aí tem que fazer jejum, isso aí tem que orar, isso aí dá muito trabalho. Porque ser crente, meu irmão, não é fácil não. Ser crente é muito difícil, o caminho é estreito, a Bíblia diz que o caminho é estreito. E nós não temos feito muita coisa para ser diferente hoje em dia, não. Nós estamos vivendo uma era do cristianismo muito perigosa, em que a igreja está começando a aceitar muitas coisas. Graças a Deus que o nosso pastor não aceita. Outro dia eu estava escutando o debate, eu até brinquei com o pequeno dentro do carro, que eu comecei a escutar também. O pastor falou claramente no debate que ele escutava a música do mundo, ele ia para um show, ia dançar com a esposa dele, e aquilo era normal. Meu irmão, quando eu aceitei Jesus, era pecado e continua sendo pecado ver música do mundo. Aleluia. Dançar para o diabo é pecado, vai ser pecado até Jesus voltar. Não Glória tem essa a história Deus. de conversa fiada que não é pecado. É pecado sim. Ouvir funk escondido, você está escondendo de mim, mas Deus está escutando. Ouvir música do mundo é pecado. Aqui na igreja é pecado. Se tem alguma igreja que não é pecado, igreja de porta aberta, vocês podem ficar à vontade para lá. Agora, se vocês quiserem para o céu, eu vou dar um conselho para vocês. É pecado, leva para o inferno. Glória. Com músicas dedicadas a Satanás. Quem faz essas músicas, a maioria dessas músicas são devotos de São Jorge, são devotos de Pombagira, são devotos de demônio que estão fazendo essas músicas que você está escutando, está levando para dentro do teu lar, está levando para dentro do teu quarto. Você pode até estar escondendo dos seus pais, pode estar escondendo do pastor, mas de Deus você não esconde. Porque Deus tem todas as coisas. O Espírito Santo está dentro do teu quarto, amado. Então quando você escuta, você pode ter certeza que coisa boa não está lá. Meu Amém? Deus, Então eu queria deixar essa palavra e queria falar para vocês uma coisa. Todos que estão aqui têm um sonho, todos que estão aqui têm um chamado, todos que estão aqui têm uma promessa. Eu acredito que cada um que está aqui acredita na maior promessa de Deus, que é a nossa salvação. Mas aqui na terra, Deus tem o melhor para vocês. Quem quer renovar o seu sonho nessa noite? Quem acredita que Deus pode te trazer o primeiro amor nessa noite? Quem acredita que através de uma oração que nós vamos fazer aqui, Deus vai restaurar todos os seus sonhos, vai restaurar os seus projetos, vai restaurar a sua vida espiritual? Porque nessa noite eu coloquei no meu coração que no final desse culto nós vamos clamar por renovo espiritual. Deus vai renovar jovens nesta noite, jovens que estão com o coração congelados, petrificados, Deus vai botar como carne. Eu acredito nisso, irmãos. E quem acredita vai vir aqui na frente, nós vamos clamar. E jovens vão ser batizados com o Espírito Santo. A presença de Deus já está aqui nesse lugar desde tarde. Quando eu abri esse culto aqui, o Renan não sabia que eu estava dentro do gabinete, que eu estava descansando. Hoje, meus amados, vou até dar um puxão de orelha em vocês. O Renan sozinho, não tinha um ou dois, sozinho, ele limpou todo esse salão, arrumou a cadeira, escutando o louvor e adorando a Deus. Eu falei, Jesus, o que é isso? O Senhor falou no meu coração na hora, meu filho, ninguém está vendo o sacrifício que ele está fazendo, mas eu estou vendo. Então, Renan, eu vou falar para você que eu falei cedo.
Deus vai te multiplicar 100 vezes mais pela tua atitude que fez aqui nessa manhã. Glória a Deus. Porque você não fez para mim, você não fez para o pastor Anderson, não fez para a pastora Flor, você fez para Deus. Porque você estava aqui porque você ama Deus, porque você acredita no que Deus tem para a tua vida. E a promessa de Deus na tua vida é muito grande, você sabe disso. Então quem quer renovar os seus sonhos, quem tem um projeto, quem acredita que Deus vai mudar a sua história, vem aqui na frente que nós vamos orar por vocês, amém? Aleluia. Glórias ao nome do Senhor. Eu não sou pregador, talvez a minha palavra seja uma palavra até um pouco de repreendo muito, mas é porque o meu chamado é um chamado de pastor. E pastor que ama ovelha, ele repreende para chamar para si. Eu amo cada um de vocês que está aqui. Muitos aqui me chamam até de pai. Estou cheio de filho aqui na igreja. Então o que eu faço por vocês é porque eu quero o bem de cada um. E eu tenho ouvido falar muito de jovens da igreja.